Meus queridos irmãos do Brasil, reunidos aqui na cidade de Esmirna para realizarmos nesta noite, depois dessa prece magnífica do nosso amigo, irmão e companheiro Jorge Elahá, sobre Maria, sobre o mundo, sobre a necessidade de reforma e de paz. Podemos dizer que a nossa viagem atingiu seu ápice espiritual na manhã e tarde de hoje. 80 quilômetros nos separa entre Esmirna e Éfeso. E a história de Maria, aquela casa que nós visitamos, é, por assim dizer, um símbolo da simplicidade, do recatamento. Não tem pompas. Maria, quando começa a perseguição em Jerusalém, João, atendendo ao convite e à solicitação de Jesus para cuidar da sua mãe, entregando essa responsabilidade a João, diz o Evangelho que ele a recebeu no mesmo instante. E quando começa aquele período de perseguição, ele não hesitou em trazer Maria para a cidade de Éfeso, aqui na Ásia Menor. E hoje nós visitamos a casa, mas na cidade de Éfeso, embaixo, tem um ambiente onde é concelebrado todo ano, com os bispos, com os padres, e quando vem um papa aqui também, uma ruína que se encontra de uma igreja que foi a primeira casa onde João colocou Maria. Mas a temperatura hoje muito forte não permitiu que a gente pudesse chegar até lá. Fisicamente não teríamos condições de exigir mais isso de vocês. Mas existe as ruínas que fica próximo da mesma casa onde Paulo de Tarso viveu em Éfeso. E ela ainda querendo mais recatamento, mais simplicidade, menos idolatria, ela pediu a João que a levasse à montanha de Bíblia, aonde nós estivemos hoje, onde João a colocou numa casinha simples, humilde, mas que marcou hoje e marca uma espécie de portal espiritual do planeta. Não é desse país, é do planeta. E eu acho que até a espiritualidade tem resguardado que aquilo não cresça muito, para não se vulgarizar com questões materiais. E Maria, no seu recato, ali foi colocada quando subiu, quando Jesus veio buscá-la, ali ela encerrou a sua tarefa material do mesmo jeito, com recatamento, com simplicidade. Toda vez que a gente sai daqui, como foi hoje, e vamos com destino à casa de Maria, todos nós somos assistidos, especialmente cada um na sua necessidade maior de atendimento pré-meditado ou precoce, se assim pudéssemos dizer, para que estejamos preparados e abertos para receber todas as emanações fluídicas que ainda existem naquele ambiente. Não é por acaso que aquela casa ficou 1.800 anos esquecida. E depois desse período é que foi convocado de uma forma surpreendente uma freira alemã chamada Ana Catarina Emmerich, para, com a sua mediunidade impressionante de efeito físico, de evidência, de intuição, pudesse localizar, através dos estigmas que ela recebeu, porque ela tinha tanta ligação com Maria e com Jesus, que ela recebeu todos os estigmas de Jesus, para, nessa situação em que ela sangrava mesmo as mãos, os pés, a parte onde a lança atingiu o peito de Jesus, para chamar a atenção e descrever de lá de onde ela se encontrava, na Alemanha, onde se encontrava a humilde casa onde Maria encerrou os seus últimos dias. De uma forma tão real e tão forte,
que aqueles que escutaram a história não resistiram e tentaram buscar e compreender. Inicialmente, o bispo de Esmirna, dessa cidade onde nós estamos, achou que não tinha fundamento aquela história, e uma equipe procurou, mas vocês viram hoje, porque a mensagem dela dizia assim, numa montanha de Éfeso. E se vocês puderam observar geograficamente, em torno de Éfeso deve ter umas 10 montanhas. É montanha para tudo que é lado, e a mensagem veio de uma forma muito generalizada e universal. E a primeira equipe não encontrou absolutamente nada. Mas vem uma segunda equipe, dirigida por um padre francês, quando o bispo de Esmirna, aí, então, depois de tanto ouvir falar, né, enviou esse pessoal que começaram a procurar, e de uma forma instintiva, ou vamos dizer assim, orientados provavelmente pela própria Maria, eles vão e sobem exatamente naquela montanha, na montanha do Rouxinol, que é a palavra Bíblia em turco. E ficaram num calor como o de hoje, que nós sentimos 40 graus, né? Eles já não tinham água, já estavam cansados e procuraram um grupo de trabalhadores que estavam naquela montanha e perguntaram se eles poderiam ceder água para eles. E ele disse, nós não temos água suficiente para vocês, mas aqui mais adiante tem uma fonte. Vão lá e procurem. E eles subiram, encontraram a fonte, e incontinenti olharam para o lado, vamos dizer, norte de onde eles se encontravam, e avistaram as ruínas do que foram uma antiga casa humilde ali. E chegando lá, testaram que realmente aquele se tratava, pelo que falou a médium alemã, que se tratava da casa de Maria. E hoje nós podemos verificar isso. Para nós, eu tenho a impressão que para mim já foi a 5ª vez que eu fui ali, mas nenhuma é igual à outra. Hoje, especificamente, por causa exatamente da alta temperatura, a nossa guia-chefe tinha conseguido, para que a gente fosse lá às 16 horas, uma sala, um local especial, porque toda vez que a gente vai ali, chefe consegue. Já fui ali ao ar livre uma vez, outra vez fui mais embaixo, né? Uma das vezes foi exatamente onde foi hoje, que é o lugar que eu mais gosto. E desde ontem que eu torcia para que a gente fosse primeiro para a casa de Maria, porque eu gosto de chegar lá cedinho. E o frade que nos recebeu em 2013, ou seja, nós estamos completando 10 anos que tivemos ali um encontro assim bem forte com a história de Maria, que era o Frei Ézio, um baixinho também. Nós, quando saímos da casa de Maria, ele já estava nos esperando e nos levou para aquele local de hoje. Nos acompanhou, ficou conosco. Foi um momento assim muito interessante também e muito forte. E o frade que nos atendeu hoje ligou o ar, acendeu as velas, acendeu as luzes, fechou a porta e nos deixou numa capela que é dirigida à comunidade dos frades. Veja que ali tem uma placa, proibida a entrada de turista. Mas as portas foram abertas por Maria, que nos recebe do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para ficarmos livres, sem nenhuma objeção, como se estivéssemos na nossa casa. Eu até tomei, eu diria assim, a ousadia de abusar da ausência do Frei, e entrei para filmar o quarto, o banheiro do Papa e aquelas coisas ali, que os papas se hospedam naquele local. Então nós recebemos, vamos dizer, a sala VIP da casa de Maria, que nos acolheu com muito amor, no meio de todo esse acontecimento, que nós estamos premiados. Cada um de nós pode dizer que nós estivemos hoje nos braços de Maria.
O que a Celina falou, ali tem um núcleo espiritual, em forma de um cone invertido, que recebe as entidades, aqueles espíritos ainda renitentes, que Maria, enquanto estava aqui, atendia os doentes, aqueles que iriam buscá-la ali, ela atendia com carinho e com amor. Até que, como nos narra Humberto de Campos, o último que ela atendeu naquele dia era o próprio Jesus, que vinha buscá-la. Naquela narrativa emocionante que nós narramos para vocês, e que o tempo todo, quando a gente entra, que vê aquela fotografia da Ana Catarina Emérito, logo do lado esquerdo da entrada, coitada, toda envolvida em panos, porque ela sangrava, então era preciso que ela tivesse com as mãos enroladas, envolvidas em panos que absorviam aquele sangue, do estigma que ela tinha, da sua grande ligação com o filho, a quem ela beijou os pés, as mãos, a chaga do peito, quando ela o recebe como um pedinte a mais naquele final de dia de atendimento aos sofredores. E todos nós somos sofredores perante Maria. E todos nós fomos acolhidos com carinho hoje. Então a gente tem um túnel de luz que liga aquela montanha ao nosso Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho, terra do Cruzeiro do Sul, um país belo, amável, acolhedor. O brasileiro tem em sua essência a solidariedade. Vocês podem observar que qualquer tragédia que ocorre no Nordeste, no Sul, onde quer que seja, o Brasil se movimenta e as pessoas acolhem, enviam, de acordo com a situação, roupas, lençóis, alimentos. Todo canto não falta, porque não é um país que possa se dizer que é violento, é porque só se divulgam aquilo que não é bom, as coisas maravilhosas que os bons cidadãos, as pessoas ligadas à própria religião e a Jesus e a Maria fazem para o benefício dos outros, não aparecem. Mas nós hoje fomos premiados por Maria, vamos nos lembrar disso. A luz que ali envolve aquele ambiente, quando a gente sai da casa ali, que olha para o mar Egeu, como diz Humberto de Campos, é uma leveza que a gente sente, da alegria de estar ali, e o frade ficou nos esperando na saída. Tinha outros querendo entrar e não foram permitidos. É tanto que quando Vandinha viu aquilo, ela mesma fechou o ferrolho do portão, que eu abri e fechei na saída. Fui falar com o frade, agradecer, dizer a ele que nós tínhamos apagado, eu e a Claudinha, tínhamos desligado o ar, apagado as velas, e que só não tínhamos conseguido apagar a luz. Mas ele agradeceu, ficou solícito, não foi, Claudinha? E nos sintonizou, que não é fácil. A gente vai, vocês observem que a gente vai em muitos locais sagrados do planeta e os cuidadores do local não são como aquele pessoal que atende na casa de Maria. Todos são maravilhosos, não tem um que tenha sido grosseiro ou desatencioso conosco. Sempre nos recebe com abraço, com acolhimento. Faz gosto a gente ir ali naquela montanha. Dá vontade da gente não sair mais dali. Então vamos apelar, orar, pedir a Maria que nos conceda a tranquilidade, a fraternidade e o amor que ela sempre teve no coração, para que nós possamos distribuir em nossas vidas e no nosso retorno ao Brasil da melhor forma possível. Que Jesus possa continuar conosco. Guardemos esse dia maravilhoso com recordação feliz e iluminada em nossos espíritos, hoje e sempre. Que assim seja.